Muito boa noite, são 18 horas e mais 32 minutinhos. Nós estamos ao vivo aqui do CFA de Porto Ferreira para mais uma live do programa Você com a Bola. Hoje o programa Você com a Bola traz uma participação toda especial. Além da comissão técnica do CFA, professor Edmilson França, professor João Gustavo Galo, professor Matheus Soares, eu, professor Ednei Fernandes, nós teremos a participação de 3 atletas num tema super bacana, que é o tema sobre futebol, uma paixão ou uma profissão. Nós vamos ter o atleta Arthur De Luca, da categoria Sub-15, vamos ter também o atleta Lucas Santos, Lucas Profeta dos Santos, da categoria Sub-17, e também o Lucas Vinícius, isso mesmo, Lucas Vinícius, que é da categoria Sub-20. O Lucas é goleiro, o Lucas Santos é volante, né? E o Arthur De Luca é centroavante. Então você que vai estar conosco aí, é 1 hora de programa. Lembrando que hoje continua ainda o sorteio da promoção, né? Você vai poder acompanhar aí. Se nós atingirmos 100 internautas ao vivo na nossa live, nós sortearemos a camisa oficial da categoria de base do Olímpia Futebol Clube. Aí você vai aí entrando, dando seu nome, nós vamos anotando, poderá também fazer perguntas e esse super bate-papo começa a partir de agora aí com os professores e com a nossa comissão técnica. Já vamos aqui dar o nosso boa noite especial aí, estamos aí já com todo mundo na tela aí, programa ao vivo, é isso aí, galera. Boa noite, professor Edmilson. Boa noite, professores. Boa noite aos nossos atletas aí, ao Lucas Santos, ao Arthur De Luca, ao Lucas Vinícius, né? Boa noite aos nossos queridos internautas aí que nos acompanham, né? E que tenhamos uma excelente live aí. É isso aí. Boa noite, professor Galo. Boa noite, professores. Boa noite aos atletas aí. Boa noite a todo mundo que está assistindo aqui. É isso aí. Boa noite, Lucas Santos. Boa noite, Dinei. Boa noite, Ed, Matheus. Boa noite, Arthur. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Boa noite também, Galo. Todos os professores aí que estão assistindo, todos os nossos internautas. É isso aí. Boa noite, Lucas Vinícius. Como é que tá a capital aí, a grande São Paulo? Preocupante, né? Boa noite a todos aí, todos os professores, todos que acompanham a live. E nós temos uma ótima live aí pela frente. Com certeza. Deus abençoe a todos nós. Com certeza, é isso aí. Vamos ter uma noite de muito bate-papo. Você vai mandando aí, pega o aviãozinho aí do Instagram, vai indicando essa live para os teus amigos, senta o dedo no coraçãozinho lá e vai aí divulgando a nossa live aí. É 1 hora de programa. Boa noite, professor Matheus. Boa noite, Dinei. Boa noite a todos os professores aí, os atletas, né? Presença aí ilustre dos nossos atletas, né? Vamos para mais uma noite aí de bate-papo, de troca de ideias aí. Boa noite para todo mundo que nos acompanha e vamos com Deus aí. É isso aí. Boa noite, Arthur De Luca. Boa noite, Ney. Boa noite a todos os professores aí, a todos os ouvintes. E vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Nossa live de hoje recheada, né? O tema aí super bacana, né? Um tema muito importante. Ontem foi o Dia Nacional do Futebol, né? Eu vou sair um pouquinho aqui da câmera aqui para você poder acompanhar, ó. Vou pedir pro Cascão melhorar a nossa luz lá, olha ela lá, a grande camisa do CFA Olímpia, isso aí. A camisa aí que nós vamos sortear. Se nós batermos aí 100 internautas nessa live de hoje, nós vamos sortear a camisa oficial do Olímpia para você, tá ok? Agora é um momento que nós reservamos para a palavra de Deus. E aqui nós temos lá em Salmos, capítulo 37,
a partir do verso 1, mas eu vou me ater aqui no verso 4 em diante, que diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu abro essa live de hoje já passando a palavra para os nossos professores. É um tema muito bacana, né? Futebol, uma paixão ou uma profissão. Eu queria que rapidamente, professor Edmilson, até para que nós pudéssemos bater papo, me conta um pouco como é que o futebol entrou na sua vida, se foi através de uma paixão e se transformou em uma profissão. Como é que foi isso? Ednei, futebol entrou na minha vida por uma paixão, né? Eu fui atleta das categorias de base do Galícia, da Bahia, do Vitória, passei pela base também do Bahia. Só que, como sempre, né, os nossos sonhos, eles acabam às vezes sendo interrompidos de uma maneira para nos proporcionar estar no futebol de outra maneira. Então, como eu não consegui, eu joguei nas bases, na categoria de base até o sub-17, como eu não consegui me firmar nas equipes, então eu procurei estudar, né? Manter o foco no estudo para entrar pela profissão, né? Eu fui pela paixão no futebol não deu certo eu me tornar um jogador profissional, então eu procurei me tornar um profissional do futebol, né? Vim pela paixão. E hoje eu me sinto muito grato, tá? Pelo aprendizado como atleta e hoje pelo aprendizado como profissional, né? Que cada dia a gente vem aprendendo mais e mais, né? Então, foi essa minha passagem. Primeiro pela paixão e depois pela profissão. Muito legal. Você, professor Galo, que foi atleta de futebol profissional, foi um bom atleta, foi meu atleta também no profissional em duas oportunidades. Como é que o futebol entrou na sua vida? Foi uma paixão? E agora a gente sabe que depois você terminou a sua fase como atleta, você partiu para uma outra carreira profissional e agora você se tornou treinador. Como é que... Conta um pouco para mim um pouquinho dessa história do futebol na sua vida. Certeza, futebol é a paixão, né? A menina dos olhos nosso aí, que foi atleta mesmo, a gente fica ligado, lógico, tive esse desligamento aí do futebol, assim, mas acompanhava, era torcedor, sou torcedor, né? Mas agora, graças a Deus, recebi um convite seu aí, estou trabalhando junto aí, e agora manter essa paixão aí, manter o profissionalismo e dar rumo na carreira, se Deus quiser. Legal. Lucas Santos, e para você? Você que é jovem da categoria sub-17, né? Como é que você vê o futebol? Como é que entrou na sua vida o futebol? E o que você planeja? Ele entrou como uma paixão e você pretende que ele se torne uma profissão? Como é que você está vendo esse momento aí do futebol na sua vida? Você é da categoria sub-17. Bom, primeiramente o futebol entrou com uma paixão na minha vida, né? Desde lá de pequeno, quando eu chutava a bola lá no fundo lá do quintal lá de casa, né? Assistia futebol pela televisão, né? Mas eu pretendo, lógico, que o futebol eu me torne um profissional no futebol, né? Jogador. Esse é o meu plano, meu projeto, né? Mas mesmo que eu me torne um profissional, né? Eu acredito que o futebol não vai deixar de ser uma paixão, não, né? Porque é o que eu faço, é o que eu gosto, é o que eu amo. Eu acredito que se a gente faz as coisas só por fazer, não dá certo. A gente tem que fazer com paixão, com amor, com empenho, que aí as coisas sempre vão se dar bem. É isso aí. E para você, Lucas? Você que aí é da grande capital aí de São Paulo, né? E como é que você vê aí o futebol na sua vida? Como é que iniciou? Se iniciou como uma paixão? Ou se você hoje já almeja que ele seja, além de uma paixão, uma profissão também? Futebol pra mim sempre foi uma paixão, né? Até hoje é. Só que eu tô indo num caminho de uma profissão, mas continuando com uma paixão enorme pelo futebol. Desde criança tenho um sonho e na minha vida eu sempre levei isso como um plano de Deus, né? Porque sempre você tem que fazer o melhor, sempre. E é isso aí. Sempre fazer o melhor para
chegar no objetivo, se Deus quiser, né? É isso aí. E para você, Matheus, a gente observa você bastante jovem, você está cursando educação física, né? Uma coisa que eu percebi em você é que você já está fazendo a transição, você jogou, eu digo futsal, a gente não considera uma modalidade profissional, mas eu considero, né? Você jogou profissionalmente futsal, jogando ligas, jogando competições federadas, e agora você está migrando para uma outra parte de comissão técnica. Como é que o futebol entrou na sua vida? Lembrando que você é lá do estado do Maranhão, né? Isso, exatamente, né? O futebol é a minha paixão desde sempre, né? A primeira paixão que eu tive, que eu tenho até hoje. E são 3 etapas aí, né, dessa paixão. Primeiro ali como apenas assistindo futebol, né? Apenas vendo futebol ali foi a primeira paixão. E a segunda paixão foi quando eu comecei a jogar futebol, quando eu comecei a ter o sonho de ser jogador, né? Eu queria ter ido muito mais longe como jogador, mas os planos de Deus sempre escreve certos e linhas tortas, não é isso? Então, e a terceira paixão é agora na profissão, né? Continuo apaixonado pelo futebol. O futebol influenciou diretamente na minha vida, tanto nos estudos e até hoje na minha profissão, né? Primeiro que eu já ganhei bolsas aí em escolas particulares para jogar futsal, então influencia diretamente aí na minha vida, né? E até hoje também, na minha profissão, então até hoje, se não fosse futebol, talvez eu nem teria uma profissão nesse momento, né? Então, graças a Deus, o futebol sempre me ajudando aí, né, a conquistar minhas coisas. E tem uma frase que eu costumo usar bastante, né, que trabalhe com o que você ame, que você não precisará trabalhar em nenhum dia na sua vida. Então é isso que eu levo aí, que eu amo futebol, então eu trabalho com isso. E hoje eu me sinto realizado e com muita ambição de crescer cada vez mais, de aprofundar cada vez mais essa vida aí do futebol. É isso aí. E eu queria agora passar para o Arthur De Luca, só que a pergunta para o Arthur De Luca ela é mais precisa. Eu conheci teu avô, né? Conheço teu avô que me abriu as portas junto com outras pessoas para o início como treinador num clube aqui amador da cidade, e também sonhou junto comigo um projeto de unificação na época para o profissional. Fui treinador do seu pai e hoje você trabalha aqui conosco. Você acha que essa paixão pelo futebol, que se vem desde aí da tua árvore genealógica, que é o teu avô, do teu pai e agora para você, você acha que isso é, sem sombra de dúvida, o que vem alimentando cada vez mais para que você busque ser um atleta de futebol profissional? Ou você já de pequeno despertou para o futebol sem que ninguém falasse nada para você? Bom, professor, meu avô e meu pai sempre foi muito conectados com o futebol e claro que isso teve relação também. Mas eu acredito que a paixão pelo futebol venha a se tornar uma profissão. Porque quando eu traço o objetivo de ser jogador, isso vem de alguma coisa dentro de mim, ou seja, eu tenho a paixão pelo que eu vou fazer e desde isso torna-se uma profissão. Com certeza. Já vamos aqui, ó, nós estamos com 68 internautas ao vivo aí, mais 32, a gente sorteia a camisa, hein? Grande audiência. Acredito que hoje nós vamos bater a nossa audiência na live com o Felipe Leal foi com 70 espectadores ao vivo. Nós estamos aí para 2 para nós batermos o nosso próprio recorde aí. Então nesse bate-papo gostoso, né? Bate-papo bacana, nós vamos entrar na pergunta que eu acredito que é uma pergunta chave para tudo isso. Pensando no futebol como uma paixão, mas entendendo que nós todos buscamos ele, nós, eu e vocês, como profissão, entende que uma profissão se estabelece regras, limites, horários, disciplina, cumprimento de tarefas. Como é que você, professor Edmilson, e aí essa pergunta se estende ao professor Galo e ao professor Matheus, que são professores, entendem com a disciplina? Eu digo isso por quê? Porque se nós vamos trabalhar numa empresa e lá eu tenho que pôr o meu dedo lá no PowerPoint, ou seja, marcar um horário, entrar num determinado horário, ter um horário de almoço, ter um horário onde eu saio e tenho que retornar e cumprir uma carga horária, eu coloco aquilo como uma disciplina rígida dentro da minha profissão. Seja ele um operador de máquina, seja ele um industrial, seja ele um comerciário,
seja ele um lojista, enfim. No futebol, a gente observa que às vezes muitos não querem se disciplinar. Como é que você vê a disciplina para que essa paixão possa se tornar uma profissão, professor Edmilson? Então, Dinei, eu falo por nós, professores, né, que a gente tem um horário para entrar, para iniciar a aula, mas não temos o horário de finalizar a aula, porque a gente finaliza o treino e a gente ainda continua trabalhando, né? Então, para a gente profissional, nós temos muito foco no que vamos fazer, em como iniciar, como ter o tempo de intervalo, como realizar a atividade no todo, e termina as nossas aulas, a gente ainda continua planejando, né? A gente ainda continua trabalhando. Coisas que, referente aos atletas, é diferente. Os atletas, eles têm o compromisso de chegar no treino, no horário do treino lá, vai esperar o nosso feedback, né? A gente passa as informações cabíveis para eles executam e terminou o treino, beleza, eles se cumprimentam, vão embora e a gente continua trabalhando, né? Então é uma responsabilidade muito grande e que a gente assim, procura enfrentar com muito amor, com muito carinho no que faço. E é isso aí, tocando barco, né? E para você, professor Galo, essa disciplina no futebol, como é que você vê isso? Como o Edu colocou a disciplina aí, nossa, dos professores, eu vou colocar um pouco do atleta, que eu fui atleta, então eu sei o que é importante, né? Quando eu fui atleta, às vezes a garotada nova aí, tem um convite para uma balada, você tem que cuidar do seu corpo, ser obcecado por treino. Não, lógico, obcecado na sessão de se desgastar, mas comprometer suas metas, ser focado no que você faz, né? E balada você vai ter mais pra frente, essas coisas, porque tem muito amigo na hora ali, é seu amigo dentro ali sim. Vamos ali em tal lugar. Eu fui atleta, eu sei como que é, entendeu? Mas graças a Deus sempre mantive a disciplina, sempre. Sair, você pode sair às vezes, mas num lugar que seja light, que seja natural pro seu corpo, que seja saudável para você, né? Bacana. Professor Matheus, como é que você vê essa disciplina? E aí já complementando a pergunta do professor Galo, né? Que ele colocou muito bem, como é que você vê a pessoa, o atleta, e no caso, abrir mão de algumas coisas da vida secular para se dedicar no futebol como a sua profissão? Junto com o outro tema aí, na primeira pergunta que você fez sobre paixão, eu acredito que está interligado aí. Se você faz isso com paixão, eu acredito que vai ser muito mais fácil. Você não vai ter aquela obrigação, se sentir obrigado de fazer algo, de ficar um tempo a mais no treino, de ficar um tempo a mais ali se dedicando, de abrir mão de algumas coisas para você poder ter alcançar esse objetivo que de muitos atletas de ser jogador profissional. Então você tem que ter essa noção de que tem que abrir mão de algumas coisinhas que não vão fazer muita diferença lá na frente. E aí você se dedicar e focar. Então eu acredito que isso é fundamental. As pessoas os atletas, né, de alto nível, ter esse tipo de pensamento, né, e de ter a paixão pelo futebol, de ter a paixão pela profissão ali que eles querem exercer e querem ser profissional, né, no futuro. Então eles têm que ter esse tipo de noção aí do que tem que abrir mão de algumas coisinhas e para alcançar um objetivo maior. A gente tenta sempre passar esse tipo de informação aí para os nossos atletas a todo momento, né, em conversas, a gente tenta deixar isso bem claro para eles. Por mais que eles saibam, né, geralmente eles saibam o que precisa fazer, mas às vezes a cabeça do jovem assim funciona, oscila muito, né? Então a gente sempre tem que estar conversando ali, sempre tentar colocar eles no caminho correto ali, juntamente com a família, né, que é fundamental. Muito legal. Vou já aqui bater bola com o Arthur Deluca na primeira categoria, né? O Arthur, você está hoje com 15 anos, né? Não, professor, estou com 14 ainda, vou completar 15 no ano que vem. Muito. No final desse ano. Bom, eu ia falar, você é 2005, pode ficar com o seu microfone aberto aí, que a pergunta ainda vai para você, para a gente bater bola aqui. Você já tão jovem, como é que você tem feito para trazer o futebol como uma profissão para sua vida? Você
tem aberto mão de algumas outras coisas, tem se disciplinado? Como é que você está encarando o futebol na sua vida? Bom, professor, eu sempre fui muito focado. E eu decidi, falei para todos os meus familiares que é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser jogador de futebol. Então, diante disso, eu tenho que abrir mão para esse sonho, essa paixão se tornar uma realidade. Na maioria das vezes, igual o professor Matheus falou, tem que abrir mão de coisas pequenas para ter uma profissão que é o futebol, que é uma relação de tanta paixão que eu tenho. E isso também influencia no grupo, né? Na relação com os atletas em si e na relação do grupo com a comissão técnica. Muito legal, muito bacana. Para você, Lucas Santos, que já está nessa fase, já passou pela fase de adolescência, você jogou no Sub-13 pelo Rio Branco de Americana, jogou federado e ainda agora também veio conosco já há anos trabalhando, e você está nessa fase onde você entra na transição, está na adolescência com 17 anos. Como é que você está fazendo para trazer essa disciplina, buscando o futebol como a sua profissão? Professor, como o Matheus disse, né? Quando a gente faz algo que a gente gosta, né, que a gente ama, como futebol, toda essa disciplina fica algo pequeno, né? A gente tem vontade de abrir mão das outras coisas para alcançar um objetivo maior, né? E eu tenho buscado, né, me aplicar mais, cada vez mais, buscar conhecimento cada vez melhor, entregar sempre mais nos treinos, nos jogos, né? Dar o meu melhor, né? Porque é isso que eu gosto, eu faço o que eu gosto, que é jogar futebol. E se assim Deus quiser, né, um dia eu vou chegar lá. Mas eu tenho que me manter focado, tenho que ter essa disciplina de horário, de treino, de regra. Mas, claro, fazendo tudo isso com muito amor, que vai dar tudo certo para todo mundo, né? Todos se empenhando, né? À medida que eu me empenho para alcançar meu objetivo, de uma maneira eu também estou ajudando o meu companheiro que joga comigo do time, né? Porque ele também está no mesmo sonho. Então, como o Galo fala, né? A gente tem que remar todo mundo pro mesmo lado, né? Porque se um rema para um lado, outro para o outro, aí as coisas não dão certo. Legal, esse é o tema da nossa próxima pergunta aí, nós vamos falar sobre isso. Para você, Lucas, a pergunta um pouquinho mais apertada. Você que já sai de uma condição de adolescência e entra numa condição de homem, né, com 18 anos, já dentro do sub-20, aquela expectativa de estar muito próximo de realizar o sonho, ser um atleta de futebol profissional, mas também ao mesmo tempo já vendo as necessidades, pensando consequentemente em constituir família, enfim. Como é que você encara isso e como é que você disciplina, como você se disciplina para buscar o futebol como a sua profissão? Então, eu sempre procuro ficar bem atento nas regras, na explicação dos treinos, porque quando eu entro dentro de campo, eu sempre quero dar o meu melhor. Sempre eu boto essa meta na minha cabeça. Sempre dar o melhor. Porque se eu não for dar o meu melhor, ninguém vai dar o meu melhor pra mim. Então eu sempre tenho que fazer meu máximo e respeitando as regras, porque se você... Hoje é tudo à base de regra, né? Se você não tem regra, o barco desanda. Então, é sempre bom obedecer as regras, que tem tudo para dar certo. Legal, já vamos aqui abrir o espaço para os abraços, né? Um abraço para o Nivaldão, o avô do Arthur De Luca, para Cris Moreno, nossa irmã em Cristo, a Priscila Gomes, tia do Arthur De Luca, o Daniel Corrêa, bombeiro, o Ricardo Machado, o Vanderlei Farias, a Neuza Soares, o Donizete, o Nivaldo, a Beth, a Luciana, a Ellen e para todos os atletas do CFA. Você vai mandando. Ainda não batemos o nosso recorde, nós atingimos aqui 68 internautas ao vivo. A minha expectativa é que a gente passe de 70 e em nome de Jesus na quinta-feira nós vamos chegar nos 100 internautas ao vivo, é porque eu quero sortear essa camisa. Na quinta-feira também nós vamos ter aí as outras promoções que o CFA está fazendo. Você vai poder se inscrever no nosso canal do YouTube, CFA TV Porto Ferreira, e você vai participar da grande promoção que nós faremos no programa de agosto,
que é o sorteio de uma bola, isso mesmo, uma bola oficial do Campeonato Paulista. Matheus, pensando agora neste aspecto que o Arthur comentou e também o Lucas Santos um pouco, a gente observa que esta profissão, ela é uma profissão que sonha se chegar, mas ela é uma profissão maravilhosa. Eu costumo dizer, para mim, no futebol, eu iniciei no futebol com 7 anos de idade, em Campinas, quando eu ainda estudava na escola João Ferreira. Eu vendia chaveirinho, assim, minha mãe me dava vários chaveiros, fazia coleção, e eu comprei várias camisas da escola, camisas essa, igual camisa que você vai para a escola, né, uniforme. Eu comprei, nós tínhamos um campo lá em Campinas, num lugar lá, e jogava-se 7 na linha e 1 no gol, né? E eu comprei 8 camisas, pedi para minha mãe tingir as camisas, ela tingiu, pintou lá com tinta de tecido os números, e ali eu fiz a minha primeira equipe. Eu tenho certeza que isso era um sonho que estava, antes mesmo de eu sonhar, isso era um sonho do coração de Deus para minha vida. Hoje, na verdade, a minha grande profissão nem foi ser atleta. Eu acredito que fui um atleta até de uma qualidade técnica bem baixa. Mas aquele sonho lá de trás de organizar a equipe, de se fazer, hoje Deus foi engrandecendo e capacitando cada vez mais. Mas o sonho no futebol, ele também depende dos outros. Então, junto comigo, sonharam muitas pessoas. E hoje eu vejo isso dentro da minha vida. O meu sonho dentro da realização do projeto de Deus, que é o CFA, passa também pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelas pessoas que trabalham. E como você vê o futebol como a realização de um sonho individual, mas passando pelo coletivo, porque ele também depende de outras pessoas. Como é que você vê isso no cotidiano do dia a dia do atleta e para você enquanto profissional também? Ednei, como você falou, depende não só da gente, mas eu acredito que quem mais tem que se esforçar é a gente. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que buscar estar sempre preparado para qualquer tipo de oportunidade, sempre preparado para quando a oportunidade bater ali na sua porta, você está pronto. Às vezes essa oportunidade não vai chegar e você tem que saber lidar, né? Tem que saber esperar, acalmar um pouquinho e tentar esperar outra oportunidade. Então, é verdade que não depende só da gente. A gente sabe que o futebol aí tem muita gente que sonha, tem muita gente, principalmente aqui no Brasil, muito, muito talento por aí que às vezes nem não vai virar jogador. A gente tem esse tipo de noção, mas a gente sempre tem que estar pronto. A gente sempre acredita que o escolhido vai ser a gente. E além de acreditar que a gente pode ser escolhido, a gente tem que acreditar que nós estamos preparados para ser escolhido. Porque não adianta nada a gente ter a oportunidade e não aproveitar. Então, além da gente depender dos outros, primeiro a gente tem que depender da gente. A gente tem que estar pronto, tem que estar preparado, tem que estar sempre em constante evolução para poder, quando a oportunidade bater na sua casa, você está pronto. E aí, em relação a sempre, como você falou, não depende só da gente, depende também dos nossos familiares ali, que às vezes tem atleta que não tem o apoio da família. Isso é uma coisa que é fundamental também, a gente ter o respaldo da família ali. Então a gente sempre tem que estar lidando com esse tipo de coisa. Cada um é cada um, né? Cada um tem uma situação. Então essa pessoa tem que estar lidando psicologicamente, sempre ali, né? Tem que estar sempre bem psicologicamente. E dentro do futebol ali tem que estar 100% sempre também. Legal. Professor Gali, aí, como é que você entende essa questão coletiva do futebol como profissão? Não depende só, não é uma modalidade individual, e mesmo se fosse também, entende que há todo um corpo técnico junto, mas pensando no futebol, uma modalidade coletiva que envolve tanto a gente, como é que você vê isso aí na sua vida? Isso aí é muito importante, né? Para nós treinadores ali, é importante a gente estar remando para o mesmo lado, como o Lucas Santos falou, que é uma coisa que eu falo direto com os atletas. Então eu acredito muito nisso, e o futebol é uma profissão muito concorrente, né? Tem muito concorrente. Às vezes, que nem o Matheus citou, você vê muitos atletas com potencial acima da média, mas não vira atleta profissional, né? Não consegue chegar no êxtase lá em cima, né? Porque o futebol tem essa concorrência, existe o lado ruim do futebol, existe pessoas ruins no futebol, que às vezes acontece isso, passa por pessoas ruins, o atleta
pega pessoas ruins que não levam no caminho certo. Então tem tudo isso no futebol. Mas aqui no centro de formação, como a gente é centro de formação, é lógico, a gente disputa um campeonato de alto rendimento, sim. A gente entra para disputar os campeonatos para chegar, é lógico, a gente monta uma equipe. Mas aqui a gente conversa bastante com os atletas, dá conselhos, como eu fui atleta, com meus atletas mesmo, eu falo muito, entendeu? Eu sei o mundo lá fora como que é, entendeu? A gente vivenciou, você mesmo participou de N times aí, então sabe que tem esse lado ruim do futebol, né? Mas tem o lado bom também, se chegar lá. Então, o que eu falo é muito importante, sim, você ser cooperativo, ajudar um o outro. É lógico que você vai ajudar pessoas se pessoas não virar as costas para você lá na frente. Mas isso Deus está vendo e eu acho que a oportunidade uma hora vai aparecer. Legal, né, professor Edmilson? Essa colocação muito importante, né? Eu acho que o futebol, ele depende realmente, nós dependemos um dos outros, né? E essa questão da gratidão também. Como é que você entende isso, o futebol, construir o futebol dentro de um contexto com outras pessoas e na sua vida, o futebol te abriu portas, que é onde você pode fazer cada vez mais amizade. Como é que foi isso também? Ednei, não, como foi bem citado, né? Assim, nós somos um centro de formação de atletas, mas também nós somos uma fábrica de sonhos, né? Nós realizamos sonhos. Nós andamos lado a lado com esses atletas, tentando apoiá-los para que eles conquistem os objetivos deles, né? Então, isso é uma das coisas que a gente sempre procura tomar muito cuidado no que orientar, no que falar, no que repostar para eles, porque, como eu falei em uma das lives, nós estamos lidando com sonhos, né? E se a gente não sonhar direito, a gente acaba atrapalhando o desenvolver de cada atleta, né? Então é por isso que a gente, além de a gente formar atletas, a gente procura formar o cidadão, formar o homem e apoiando cada um com o seu sonho, né? Apesar de nós trabalharmos com o coletivo, a gente procura sempre no individual conversar também com cada um deles, para saber o objetivo de todos e incentivá-los e motivá-los a conseguir o seu sonho, né? Então, além de tudo, nós esperamos contribuir e muito com eles. Às vezes a gente vê o atleta não está no dia bom, a gente tem que chegar, a gente senta, conversa, cada um de nós dando a sua palavra de apoio, de motivação, de incentivo, porque a gente sabe, né, que eles, além de estarem querendo realizar um sonho, tem as adversidades da vida, né? Tem os tropeços que acontecem na vida de cada um e nós estamos aqui para isso, né? Para motivá-los a realizar os sonhos deles. Então, o nosso papel, a gente como professor, é muito importante mesmo, que como eu tive meu sonho no primeiro momento e não consegui realizar, aí no segundo momento eu realizei, graças a Deus, estamos muito bem, muito focado com o nosso objetivo de formar esses atletas aí para o futuro, que com Deus, se Deus quiser, nós teremos muitos sonhos sendo realizados aí, né, Ednei? Com certeza. Eu ontem ainda conversava com um irmão lá da igreja, né, e ele dizia assim, né, puxa, a gente reclama tanto das coisas às vezes, né, e antes a gente reclamava, dizia assim, puxa, acho que hoje eu não vou não fazer aquilo, ou não vou no culto e tal, e hoje nós estamos impossibilitados de ir, né? Então essa pandemia realmente veio para que dá um chacoalhão na humanidade em alguns aspectos, né? Para que a gente pare de murmurar um pouco e comece a ter um pouco mais de gratidão. E eu queria também dar honra a quem merece honra nessa gratidão, que eu acho que o futebol ele proporciona momentos iguais ao momento que nós tivemos na quartas de final da Copa Ouro. Eu jamais imaginei, por exemplo, obviamente é um atleta, mas a gente não é que estabelece uma distância, mas a gente trata o atleta igual com todos eles. E eu fiquei muito feliz, nós fomos jogar contra o União Mogi, né? E naquela oportunidade
o pai do Lucas Vinícius convidou para que o nosso jantar fosse lá na casa do Lucas Vinícius. Então o futebol, ele é uma das poucas modalidades que ele faz. Nós perdemos o jogo de 1-0, tivemos chance de estar vencendo, foi um jogo que nós teríamos tudo para a janta nem descer direito. Vocês me conhecem, sabem que eu jogo junto, sou aquele cara que participa bastante, mas foi um dia muito feliz. Talvez eu jamais tivesse a oportunidade de poder ter um momento de comunhão. E quando eu digo todos nós, porque a nossa delegação ali era em 21 pessoas e nós podemos ter esse momento de comunhão ali na sua casa, Lucas. Então, primeiro, te agradecer publicamente por isso e ver como é importante, né? Hoje, por exemplo, nós não estamos tendo esse convívio, né? Veja que momento gostoso que Deus nos proporcionou através do futebol. Como é que você vê esses momentos? Como é que o futebol, ele te trouxe mais amigos? Como é que foi isso para você? Ednei, eu sempre fui uma pessoa que sempre fiz amizade com todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Mas o futebol, sim, trouxe muitos amigos para mim. Eu falo que são irmãos porque, tipo, uma pessoa que eu gosto pra caramba é o Silva, goleiro do Sub-20 também, um parceiro, um irmão, desde sempre me ajudando, me dando conselho. E eu sei que o time todo, né, do Sub-20, eu sei que tem uma comunhão muito grande entre nós. E por isso, tipo, nós somos uma família, né? Em convívio sempre, a maioria dos meninos são de longe, aí fica alojado no alojamento. E aí acaba tornando da família ali, entendeu? Mas só tenho a agradecer, velho, todo mundo por ter esses momentos tão bons que o futebol traz à vida de uma pessoa. Com certeza. Você tem toda a razão. Lucas Santos, e você que vivenciou já um outro clube também, ainda no Sub-13, como é que foi o futebol para você, abrindo portas, fazendo amizades? Você tem ainda convívio com pessoas lá que você jogou lá no Sub-13 do Rio Branco? Você é daqui de Porto Ferreira, né? É nosso atleta há anos. Mas como é que você vê isso? O futebol abriu um relacionamento de amizade maior para você? Esse convívio com as outras pessoas? O futebol, eu acredito que é uma escola para a vida toda, né? Porque a gente aprende a conviver com as diferenças e nas diferenças a gente consegue alcançar o mesmo objetivo. Por exemplo, no futebol a gente tem várias posições. Tem o goleiro e o atacante. Os dois, eles têm duas funções diferentes, mas um não consegue viver sem o outro. O time inteiro depende lá do goleiro para defender e do atacante também para atacar. E o futebol ensina isso, né? Você dá sempre valor às outras pessoas. Sempre buscar fazer amizade, porque a gente sozinho a gente não consegue nada. No Rio Branco eu não tenho contato com ninguém mais. Mas na época que eu jogava lá, eu conheci muitas pessoas, vivenciei coisas novas, né? A gente acaba estreitando os laços ainda mais para sempre alcançar o mesmo objetivo, um ajudando o outro. Aqui no CFA tenho muitos amigos também, e isso vai nos ensinando cada vez mais a dar valor ao próximo, ajudar o próximo também, que sozinho, como eu falei, a gente não chega a lugar algum, a gente sempre precisa dos outros também. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, não pode deixar de fazer a nossa parte. Com certeza. E você, Arthur, o futebol? Tem feito muitos amigos, tem feito relacionamento cada vez maior. Como é que você enxergou o futebol e está enxergando nesse aspecto na sua vida? O Lucas falou uma coisa muito importante, né? Futebol nós dependemos um do outro. E é assim na vida também, né? Independentemente de qual seja a profissão, nós temos que valorizar. Nós às vezes entramos numa empresa para trabalhar, que dirá de não, se ali não tivesse desde o pessoal da faxina, o pessoal do mais alto escalão da empresa, um depende do outro, é interligado. E o futebol aflora muito isso em campo, né? Onde a gente vê uma equipe como uma harmonia muito grande,
consegue ter uma comunicação muito boa. Como é que é isso para você no futebol? Melhorou a sua vida em termos de comunicação, de relacionamento? Bom, professor, eu sempre vou levar comigo um fato que o senhor falou numa aula da semana, que são as conexões. Que a gente deve ter dentro de campo, mas eu também levo isso para fora do campo. Que estabelece alguma relação entre atleta e o treinador. Que a gente tem um grupo muito unido, tanto estabelecido diante dessa relação e diante do grupo mesmo. A gente é muito parceiro e isso, é claro, espelha dentro de campo, se torna mais viável um com o outro. E diante disso a gente estabelece algum tipo de resultado. E aí, é claro, a gente sempre busca o resultado positivo. Legal. Teu vídeo tá bombando no YouTube, no nosso canal, hein? Teve mais de 200 visualizações aí. Tá, o vídeo seu tá em primeiro lugar aí. Você que é atleta do CFA que tá me vendo, né? Pode mandar o seu vídeo, a gente vai editar ele. Vamos colocar aí o vídeo do Lucas Santos, já tá no ar também. Vídeo do Lucas Vinícius, que é o goleiro, também tá aí no ar. E vocês merecem, é um espaço que o CFA criou para vocês. Eu queria agora falar de um momento muito importante, que é o momento onde nós estabelecemos aquilo que eu considero que é primordial dentro do futebol, que é o respeito. Eu percebo que aqui no CFA, e eu queria começar com o professor Edmilson, princípios colocados na formação dos atletas têm feito com que os atletas entendam os seus adversários não como inimigos, mas sim como adversários com respeito. E isso fez com que o CFA alcançasse resultados muito importantes. E inclusive no ano de 2019, agora passando de fase no Campeonato Paulista, vencendo jogos muito importantes. Como é que você vê isso, professor Edmilson? O futebol e as relações do respeito. O não ganhar a qualquer custo. Por que eu digo isso? Porque o nosso tema de hoje é futebol, uma paixão ou uma profissão. E a gente vê que em algumas profissões, e aqui eu não vou citar nenhuma delas, às vezes tem pessoas subindo por cima das outras para poder alcançar o seu objetivo e chegar no topo mais alto. E a gente vê que aqui no CFA justamente o êxito no resultado tem sido diferente. Por quê? Porque as relações de respeito têm sido maiores e isso tem feito com que nós possamos conquistar muitos amigos e o resultado com isso vem acompanhando o trabalho. Como é que você vê isso? Então, Lindeir, em relação a esse tema, a gente sempre procura, né, nós, a comissão técnica, conversarmos para poder passar para os atletas uma orientação melhor, né, uma orientação justa, uma orientação correta, e essa é uma das orientações que a gente sempre passa para eles, que, claro, o ganhar é muito gostoso, é muito bom a gente vencer, né, muito legal, mas a derrota vai fazer parte do nosso cotidiano do futebol. Nós vamos perder um dia, então a gente sempre procura prepará-los para isso, para eles estarem prontos. Ó, nós vamos ganhar, mas vai chegar um momento que nós vamos perder. Então nós temos que ter o respeito pela equipe adversária. E eu sempre falei para eles, ó, como que a gente respeita o nosso adversário? Se eu tenho a possibilidade de ganhar do meu adversário, o meu adversário é inferior a minha equipe. Então, eu vou respeitá-lo. Se eu tiver a chance de fazer um gol, 2, 3 gols, 4, 5, eu vou fazer isso. Isso não é um desrespeito a ele. Nós estamos mostrando para o adversário que nós estamos respeitando. Se a gente está tendo a oportunidade de fazer 2, 3, 4, 5 gols, vencer o jogo com placar elástico, tiver a possibilidade de fazer gols, vamos fazer o gol respeitando, sem menosprezar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Esse é o maior sinal de respeito que a gente pode dar a um adversário. A gente conquistar uma vitória sobre ele, mostrando que naquele momento nós fomos superior a ele, não que sempre seremos. Naquele momento, por nós termos nos preparado melhor, nós temos as melhores ferramentas possíveis para aplicar, então nós conseguimos sair com resultado positivo
sendo que a gente sempre passa para eles. Ó, o ganhar é ótimo, é muito bom ganhar. Mas vai chegar um momento que nós temos que estar preparados para a derrota. E que essa derrota demore muito para vir, né? Mas nós temos que estar preparados para isso. Então eu sempre passo para eles assim. E a gente conversa muito sobre isso, de orientá-los para isso. Coisas que nós somos muito contra, desrespeito ao adversário, como dar pontapé. Eu, por ter sido árbitro, eu sempre falo muito com eles, ó, evita falar com a arbitragem. Deixa que a gente aqui fora fala. Porque o peso da expulsão de um de nós da comissão técnica, não é tão valioso quanto o peso de vocês, atletas, sendo expulsos. Então, olha quanto que nós vamos perder um atleta sendo expulso. Porque a gente sabe como lidar com a arbitragem, falando de igual para igual. Agora, vocês que estão ali dentro, a arbitragem, eles irão ter um peso maior para eles. Então, a ferramenta de comunicação do árbitro com o atleta é o cartão amarelo ou vermelho, se for possível. Então, é por isso que a gente procura orientá-los dessa maneira, da maneira mais possível, para respeitar e fazer o melhor, dar o melhor de si. E isso a gente vem observando que as nossas equipes, graças a Deus, a gente utiliza a mesma metodologia, e graças a Deus elas são todas aplicadas e vão bem, como você citou aí, no Campeonato Paulista anterior fomos bem, na Copinha de Guará a gente foi bem, todas as categorias muito bem. Então, Dinei, é isso aí. É isso que a gente procura passar para eles. Legal, né, professor Galo? Nós até observamos o ano passado, as equipes não tiveram atletas expulsos, né? E agora também na Copa lá em Guará, a mesma situação, não tivemos atleta expulso. Campeonato Paulista, o menino que é substituído na substituição disciplinar, ele tem até uma multa. Nós fizemos 14 jogos sem nenhuma, na primeira fase, 12 jogos, e depois mais 6 jogos, são 18 jogos, sem nenhuma expulsão, né? E aí essa relação de respeito, como é que você vê isso e se isso realmente, de uma maneira direta, influencia no desempenho? Com certeza, o Ed colocou muito bem nas palavras dele, que a gente trabalha aqui. Com certeza isso dificulta no desempenho, sim. É que nem a gente falou agora há pouco, sobre um precisar do outro, né? Jogar com um jogador a menos dificulta muito já, se a gente perde um jogador por expulsão. Então a gente precisa desse jogador que foi expulso, né? É lógico, tem time que ganha com 10 jogadores contra 11. Mas aí, volta na coisa, um precisa do outro, aí um tem que correr dobrado, então vai ter que correr para aquele cara que foi expulso, né? Então isso já entra o que a gente falou agora há pouco, né? De um precisar do outro. Então o Ed colocou muito bem as palavras dele, passo as minhas aí, entendeu? Que a gente trabalha aqui muito bem isso aí, a gente conversa com o atleta, trabalha no psicológico do atleta, que é muito importante. E só uma perguntinha, o Ed tem que olhar o RG do Arthur, né? O cara não sabe o dia que faz aniversário, pô. Boa, professor, bem, boa. Matheus, como é que você vê isso? Você dirigiu a equipe sub-16 lá também, não teve nenhum atleta ali expulso, né? Nós observamos, saiu ali, foi eliminado num jogo fatídico por um empate. Mas aí eu queria que você comentasse comigo como é que você vê essa relação de respeito, as tratativas com os atletas e também dos atletas com seus adversários e com a arbitragem. Dinei, eu acho que o respeito deve prevalecer aí em todas as áreas da vida aí, né? E no futebol não é diferente. Então você deve sempre oferecer seu respeito ali com a educação, e a gente com os nossos atletas, né, sempre tenta tratar eles com respeito, de uma maneira que eles observem a gente como alguém que eles podem se espelhar. Então a gente deve ter esse tipo de cuidado aí de como a gente agir, que a gente, com certeza, a gente vai estar sendo espelho de alguma pessoa, tanto no futebol quanto na vida. Então a gente tem sempre que se preocupar com esse tipo de coisa, do respeito, da educação, e independente da área que você está, do cargo que você está, sempre ter respeito aos seus superiores, aos seus inferiores. Então o respeito é fundamental na vida de todo mundo. Então quem tem essa arma e sabe usar bem o respeito tem grande probabilidade de chegar muito longe na vida.
e mesmo que não, às vezes não realize o sonho de ser um jogador profissional, por exemplo, para os atletas que sabem usar o respeito, mesmo que eles não se tornem um jogador profissional, se eles têm esse respeito aí como um tipo de uma maneira de vida, né? Eles com certeza vão crescer muito na vida em outra área, então o respeito é fundamental, a gente deve sempre tratar isso como uma coisa fundamental dentro do futebol, juntamente com as partes técnica, tática ali, então o respeito a gente sempre deve tratar de uma maneira fundamental também a aplicar aos nossos atletas aí que são jovens, né? E estão aprendendo muito, principalmente com a gente aí. Muito legal. Então, faltando aí 10 minutinhos para finalizar o programa, nós agora vamos entrar no bate-bola com os atletas. Já vou pedir para que eles já também deem os seus boa noites, né? Agradecendo a grande audiência. Não batemos as 100 pessoas, chegamos a 68 pessoas, mas na quinta-feira nós estaremos de novo com essa oportunidade das pessoas entrarem ao vivo, fazerem perguntas aí. Não chegou nenhuma pergunta ainda. Vou ver se o Cascão aí, o Sombra, se tem alguma pergunta aqui para ainda passar para os nossos amigos aqui, os nossos entrevistados de hoje. Arthur, agora eu faço uma pergunta para você. Dentro disso, depois você já pode dar aí também o seu boa noite. Essa questão do respeito, ela passa não somente com o receber uma tarefa ou receber uma determinação do seu treinador, e isso, além de você se aplicar disciplinarmente, respeitando aquilo que ele fala, influencia diretamente na sua performance dentro do campo. Mas a minha pergunta é a seguinte: como que você recebe essa informação e como é que você leva para dentro do campo, sabendo que muitas vezes o futebol também quer a sua criatividade, quer a sua alternativa, quer também tirar o seu coelho da cartola. Como é que você faz isso? Ou seja, respeitar o que o treinador te pede, mas também colocar a sua criatividade em jogo. Bom, o nosso professor, o Edmilson, ele sempre frisa uma coisa muito importante, que é o conhecimento tático. E com isso, a nossa equipe ela é muito organizada, mas ele sempre fala uma coisa que eu sempre vou guardar, que é a partir do terceiro terço do campo, é para dar liberdade, ir para cima. Sempre visando o gol, e com isso a gente expõe, né, a nossa criatividade dentro do campo. Mas em relação a isso a gente tem que ter um excelente conhecimento, e o sistema tático também influencia muito, né? Que a gente tem que estar muito conectado um ao outro para sempre visar o gol e sair com um resultado muito positivo. Ah, muito legal, bacana, boa colocação, isso mesmo. Lucas Santos, em cima do que o Arthur falou, como é que você enxerga isso? Receber a determinação do treinador, cumprir, respeitar aquilo que ele fala, mas também ter essa criatividade dentro do campo. Como é que dá para fazer isso? Eu acredito que, acho que se não me engano, você falou na nossa aula, reunião, né, que a desobediência com responsabilidade, né? Você desobedecer com responsabilidade. Dentro daquilo que você nos passou, a gente procurar o diferencial. Porque se a gente só fizer aquilo que está no papel, lá, a parte tática, a gente acaba se tornando muito previsível para o adversário. Então a gente tem que procurar, dentro dos limites, claro, né? Buscar o diferencial, para que a gente assim possa surpreender o adversário, né? E conseguir o objetivo nosso, que é o gol, né? Muito legal. E deixar também agora, né? Boa noite aí para todo mundo que nos acompanhou, né? Um abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando aí. Foi bacana, a audiência sensacional, audiência rotativa, né? O Arthur, a sua câmera fechou, fica aqui conosco, ainda não vai, não. Aí, voltou. Lucas Goleiro, o Lucas Vinícius. Como é que você vê isso, essa determinação que vem para o goleiro e na questão do respeito à orientação, porque o goleiro ele também ajuda como treinador a orientar a sua equipe, né? Como é que você vê, como é que os atletas recebem a sua orientação? Você está vendo o jogo ali de trás, algum espaço que possa ficar? Como é que você vê isso no futebol? Então, eu sempre procuro respeitar bem os treinadores, até os atletas, porque dentro de campo eu costumo falar bastante. E
sempre respeitando, se for, às vezes tem que gritar mesmo para o cara ouvir, porque com o calor do jogo acaba ele não entendendo, mas eu acho que o respeito não é só pelo futebol, eu acho que é para a vida toda, né? Porque tudo que você for fazer, você tem que ter um respeito. Você não pode fazer nada sem um respeito, senão vai dar tudo errado. Então, com o maior respeito possível, conversar com o treinador, orientar os atletas dentro de campo. Porque se for falar sem respeito com os atletas dentro de campo, é perigoso um perder a cabeça e começar a gritaria dentro de campo e desorganizar o time todo. E acabar abalando a estrutura do time todo dentro de campo. Com certeza, muito bem colocado. Eu fiz questão de falar sobre esse tema, professor Matheus, que está muito aflorado aí, né? Nós tivemos aí agora, embora isso vem muito na mídia, né? Por isso que eu gosto de fazer esse programa aqui, porque esse programa é ao vivo e aqui a gente fala realmente o que é a realidade. Aflorou-se muito a questão, né, da raça, quando houve lá nos Estados Unidos, infelizmente, lá a morte de uma pessoa. E a gente vê que às vezes essa questão do respeito, se nós tivermos ela como princípio básico para a vida, como o Lucas falou, nós não temos problema nenhum, porque nós não vamos deixar de desrespeitar ninguém, o direito de ir e vir das pessoas, né? Então a gente percebe que agora já saiu um pouco de foco aquilo, já acabou os protestos. Então assim, às vezes eu acho que as coisas são muito modismo, mas a vida continua, né? Então nós precisamos respeitar todos os dias o nosso próximo, o direito de ir e vir das pessoas e como nós vamos fazendo as coisas, né? Então já queria que aqui você complementasse nesse aspecto. Desce aí o seu boa noite, faltam 3 minutinhos para terminar o programa aí. É isso aí, né? Você falou tudo, né? E foi o que eu falei também agora há pouco, né? O respeito deve prevalecer sempre. Independente se você conhece a pessoa, se você não conhece. Se você tem respeito ali inicialmente pela pessoa, no momento que você conhece, provavelmente você vai ganhar o respeito dessa pessoa também. E a gente sabe que tem muito desrespeito, tem muita hipocrisia aí no mundo, né? Mas a gente tem que saber lidar com essas coisas e apresentar o nosso respeito, né? Mostrar o lado bom das coisas, mostrar o respeito para tentar fazer o melhor para as outras pessoas também. E só mandando um abraço aí para todo mundo, agradecer mais uma vez aí pela oportunidade da gente estar falando aqui, agradecer os nossos atletas convidados aí, que não é porque estão aqui, mas são atletas extremamente aplicados, aí são exemplos aí de treinamento, de respeito, que é um tema que a gente está falando, e com certeza de paixão ao futebol. Então, só agradecer mais uma vez, mandar um abraço para todo mundo, mandar um beijo especial para minha namorada, que ela tá trabalhando bastante esses dias. Hoje ela tirou um tempinho aí para acompanhar a gente. Então, mandar um beijo aí para ela, um abraço para todo mundo e até mais aí. Beleza. Um abraço, professor Galo, boa noite. Mandar meu boa noite para todo mundo aí, especial para os atletas categoria sub-17. Cobraram eu hoje lá, eu tô falando aqui, ó, entendeu? Para eles acompanhar aí certinho, manter o foco. E a todo mundo que está assistindo, aos 3 que participou, aos professores aí, e a todo mundo que assistiu mesmo, um abraço aí, muito obrigado. Um beijo para minha mulher, minha filha que está assistindo aqui também. E, bom, com Deus, fica com Deus todo mundo. Beleza. Professor Edmilson, um abraço, uma boa noite especial. Vamos respeitar. Quarta-feira tem o futebol de São Paulo voltando. Glória a Deus. Vamos respeitar o distanciamento, vamos respeitar os protocolos, as normas de segurança para que o futebol possa já iniciar no profissional e já chegar o mais rápido possível na base, não é isso? Exatamente, Dinei. Espero que haja realmente esse respeito, né, de uma equipe contra a outra, que a gente sabe que é um clássico, é meio complicado os clássicos aqui de São Paulo. A gente sabe principalmente ainda o Corinthians e Palmeiras, né? A gente espera que dê tudo certo, já como não haverá torcida dentro do campo, espero que aos redores do estádio, nas suas ruas, nos bairros, eles se respeitem, que vençam melhor, né? E a vida continua, né? Vou mandar um abraço aqui especial, Dinei, para um atleta nosso, né? Que faz tempo que não treina com a gente, tá meio, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele mandou uma mensagem para mim aqui no Facebook. O Vitinho mandou que está assistindo a gente, está aqui ligado. Vitinho, ó, um abraço, mas o ideal seria estar treinando com a gente, né? Não acompanhando só as nossas lives.
Beleza? Um abraço também. Um abraço para os nossos queridos ouvintes. Um abraço para os atletas de todas as categorias, tá? E um abraço para a Ellen também, tá trabalhando, estava em Santa Rita acompanhando a gente. Um abraço para todos aí, uma boa noite. É isso aí, pessoal. Uma boa noite coletiva aí. É isso aí, ó. Aí quinta-feira tem mais convidados. Programa Você com a Bola quinta-feira, ao vivo a partir das 18h30. Fiquem com Deus, boa noite, obrigado.